Meus irmãos, boa noite. Bom que nós estamos aqui mais uma vez, para que nós possamos continuar no aprendizado daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Nós estamos, ao longo desse tempo, desse semestre, aprendendo um pouco a respeito da Igreja do Senhor. Como nós vimos, nós paramos na quarta-feira passada, nós fizemos a primeira parte aqui, falando sobre as marcas de uma igreja verdadeira e falando exatamente da característica e das aplicações de algumas das doutrinas e alguns apontamentos que a gente já fez até aqui e como que isso se aplica na igreja. E nós vamos continuar hoje a partir do ponto que nós terminamos na semana passada, agradecendo também àqueles que nos acompanham à distância. Que Deus abençoe a vida também de cada um de vocês. Nós vamos orar e logo a seguir nós vamos ler um texto da palavra do Senhor na carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, bendizer o Senhor nessa noite, agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, a prova disso é a chuva que cai sobre a terra. Ó Deus, tudo isso faz parte, ó Deus, da bondade do Senhor. Ó Deus, e nós queremos bendizer o Senhor, ó Deus, porque de fato o Senhor tem, ó Deus, sempre estendido a tua mão e a tua bênção sobre nós, sobre a vida do teu povo. E, ó Deus, ao mesmo tempo, ó Deus, a tua bondade, ó Deus, as bênçãos do Senhor, ó Deus, atingem como um todo, ó Deus, toda criatura. E, ó Deus, nós queremos, assim, bendizer ao Senhor e pedir ao Senhor que nos auxilie nessa noite, por meio do Teu Espírito Santo, no entendimento da Tua palavra e falando a respeito da Igreja do Senhor, que o Senhor nos conduza, ó Deus, para que nós possamos compreender a cada dia, de fato, ó Deus, aquilo que a Tua palavra nos diz e o papel que nós temos, ó Deus, nessa geração, ó Deus, no meio dessa sociedade que nós vivemos hoje. Nos abençoe, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Se você puder abrir a sua Bíblia para que você acompanhe aquilo que a palavra do Senhor diz, em uma primeira introdução aqui na segunda parte que nós vamos tratar hoje, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. A palavra do Senhor que nos diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, na grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que de coração puro invocam o Senhor.
e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Até aqui. Esse texto, ele começa falando e usando uma figura bem interessante. Quando ele está na primeira parte, ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Então ele diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aí, logo a seguir, ele usa a figura de um atleta, a disciplina de um atleta, que é algo bem comum e conhecido deles, que eles sabiam muito bem que eles estavam naquele contexto, né, lá do começo, do contexto ali de Roma, né, Olimpíadas, né, começa nessa época ali. Eles sabiam que o atleta ele tinha que ter uma disciplina para que ele pudesse chegar ao final e ter realmente aquilo que ele desejava, o tão almejado prêmio. Então ele diz igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E depois ele diz, o lavrador trabalha e deve ser o primeiro a participar dos frutos. E assim ele vai começando a lembrar de uma série de situações e de coisas que ele aplica de maneira figurada à nossa caminhada e à nossa fé. Se você observar, todas essas figuras, elas passam por uma atitude de disciplina ou de trabalho constante ou de um trabalho de maneira intencional, né? Sabendo que ele, tanto do lavrador que lavra a terra e ele, claro, que no final o resultado ele depende de Deus, mas ele não afrouxa as mãos, né? Porque ele precisa lavrar a terra com constância. Aquilo precisa acontecer sempre para que haja frutos. Assim como o soldado, né? Ele diz que o soldado, se ele foi arregimentado para uma determinada batalha ou para alguma tarefa, ele não pode desviar o rumo, ele precisa compreender isso. E é nesse contexto que Paulo, então, exortando Timóteo e falando a respeito da igreja, ele começa a falar de uma série de situações que aconteceriam na igreja. Então, ele fala a respeito da postura dele, de que ele deveria ser um bom obreiro, e a gente começa a ver logo a seguir questões que às vezes a gente pensa que controvérsias do nosso tempo é muito moderno, né? Algumas propostas, algumas coisas de mudança, de desvio, vamos fazer de outra maneira, ou vamos inserir isso ou aquilo, né, na igreja do Senhor. E aí ele começa falando de falatórios inúteis e profanos, ele fala que a forma de linguagem, e aqui quando eu leio esse texto, eu não sei se os irmãos acompanham alguns movimentos no Brasil de modismo, né? Tem um movimento no Brasil de algumas igrejas evangélicas tentando ensinar os homens de hoje a serem homens, né? E se você olhar em alguns desses, pegar alguns dessas palestras, ou até mesmo cultos que eles fazem para homens, apenas para homens, você vai perceber a linguagem tão baixa que é usada nesses eventos. São linguagens estranhas, né? Há até um movimento chamado, se não me engano, maçonaria, né? E assim, uma linguagem que não passa por uma linguagem bíblica, é uma linguagem agressiva. E eles vão dizer que é isso que faz um homem, é dessa forma que se faz um homem.
né? Então, tem um bem famoso que fala que homem que é homem come bacon, não sei qual que é a relação. E a linguagem é uma linguagem que você vai perceber, ela não passa pelas Escrituras, mas atrai muita gente. Aí, quando eu olho esse texto, a gente pensa, não, são coisas modernas. Não, já Timóteo, Paulo está exortando Timóteo, cuidado com isso, porque isso vai acontecer, isso já estava acontecendo, e aí ele diz, a linguagem deles corrói como câncer, né, como Himeneu e Fileto, né, que são exemplos aqui que Paulo nomeia, né, até às vezes a gente pensa, é ruim nomear. Paulo não tem esse problema, não, ele nomeia exatamente quem era que estava trazendo problemas ali. E aí ele fala do firme fundamento, que é Cristo Jesus. De novo, ele começa a falar, na sequência, a respeito da postura que Timóteo deveria ter, a forma como ele deveria agir, e você vai perceber que tudo isso aqui está ligado com a postura que Timóteo deveria ter na igreja, a forma como ele deveria agir, para que, ao mesmo tempo, servisse de exemplo, né, para as outras pessoas, mas ele também nos dá uma indicação de situações que nós também achamos que é moderna. Ele fala, foge dessas contendas, dessas situações que são periféricas. A gente se pergunta, se você se perguntar, nós vivemos um tempo assim de grandes teólogos de internet, né? Batendo boca na internet, dizendo que está pregando o Evangelho, e muitas vezes são extremamente radicais, completamente radicais, e acham que sabem mais teologia do que qualquer outro, né? E sempre estão dispostos a discutir as minúcias, né? Ou aquelas coisas que, às vezes, a palavra de Deus se calou, na maioria das vezes eles acham que eles sabem exatamente o que é que está acontecendo ali. E aí Paulo fala a Timóteo, foge dessas coisas. Isso não é padrão para a igreja. Isso não é o foco da igreja, não é isso. Então, chegando no final até aqui, ele continua o texto e ele dá um quadro que é muito próprio do nosso tempo. Ele diz, capítulo 3, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu quero lembrar sempre que, dentro da nossa teologia reformada, nós precisamos entender o termo últimos dias, porque, na maioria das vezes, as pessoas entendem que últimos dias vai acontecer. Vai haver um tempo que a gente vai chamar, aqui são os últimos dias. Biblicamente, últimos dias é o tempo exato entre a subida de Cristo Jesus e até a sua volta. Porque se ele sobe, a promessa, quando ele vier, será o fim. Portanto, a contagem de últimos dias, naquilo que nós entendemos e aquilo que a palavra de Deus vai dizendo, é exatamente o nosso tempo. Nós vivemos os últimos dias. Ou seja, quando Cristo Jesus voltar, eu sei que sinais e algumas relações que a palavra de Deus nos mostra, elas se tornarão intensas, mais intensas, mas últimos dias são os nossos dias. Ou seja, é esse espaço, quando Jesus subiu, porque a palavra de Deus diz que a próxima vez que ele descer, já será o fim. Então, nós vivemos os últimos dias. Então, Paulo está falando para Timóteo do nosso tempo. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge outro sim desses. E até aqui eu quero parar no texto, e a última sentença que eu quero focar aqui, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
porque nós estamos falando de igreja. E aqui eu faço o link. Lembra que uma das formas que nós temos hoje de desvios do conceito de igreja é fazer com que uma igreja seja acolhedora, acima daquilo que é de fato a sua essência. Ou seja, não importa o objetivo principal, importa que essa igreja seja acolhedora. E assim, passa-se por cima de tudo aquilo que a palavra de Deus ela nunca aboliu, né? E começa a se falar, não, aqui nós vivemos o amor pleno, aqui nós entendemos que a Bíblia ela era para um outro tempo, essas aplicações servem para outra realidade, outra condição. E assim a gente vê uma série de movimentos eclesiásticos hoje que se apoiam nisso. E eles entendem, então, como nós já falamos, que uma das coisas que devem ser já tirados dali é exatamente a questão da disciplina, porque isso não cabe na igreja moderna, não cabe no nosso tempo, porque nós temos muito mais que abraçar as pessoas, acolher, do que rechaçar. A ideia errada é que a disciplina para eles é a forma de você rechaçar as pessoas, e não, a palavra de Deus não coloca assim, não coloca dessa forma. Então, a gente lembra da sentença aqui do texto, amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Eles querem mais um lugar onde tudo aquilo que for feito, na verdade, seja direcionado para si, para o seu próprio prazer, do que exatamente uma adoração que seja direcionada para Deus. Precisa me atender, precisa atender às minhas vontades, precisa trazer aquilo que eu penso que vai preencher a minha vida, e não entender que quando nós nos reunimos como povo do Senhor em adoração, o centro exatamente é Deus em Cristo Jesus, e não nós. E assim se inverte, né? Nós colocamos as pessoas no meio, e aí depois a gente pensa no que fazer, né? Se de fato nós vamos colocar Deus aí, ou Ele apenas nos serve como aquele que vai nos dar todas as coisas, né? Então nós paramos aqui, como os irmãos lembram, nós já vimos essas partes, né? Como seria a igreja missional, de culto, pregação, oração. Nós chegamos à comunidade de contraste aqui, que é exatamente aquilo que nós acabamos de ler na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, nós vimos que essa igreja encarna a vida do reino em meio à própria cultura, e isso já cai por terra aquela ideia de que a igreja ela precisa se isolar do mundo de tal forma que ou criar algum lugar, ambiente onde a gente talvez até uma cidade, né, que a gente fale assim, olha, aqui só entra crente, né? E assim nós vamos viver já o paraíso aqui na terra, o céu aqui na terra. São imaginários que aconteceram e acontecem ao longo da história. Quais tendências espirituais em nossa cultura nós temos de opor? Essa é a pergunta, e aqui nós temos as 7 características que eu falei como ilustração para isso. A primeira coisa aqui que nós vamos ver que deve ser uma comunidade de justiça em um mundo de injustiça econômica e ecológica. Quando eu falo isso, nós precisamos atentar bem nesse caráter de equilíbrio que a palavra de Deus nos dá. Quando Deus nos salva em Cristo Jesus, essa consciência da forma como nós vivemos no mundo, ela é moldada pelas Escrituras. E a gente vai olhando uma série de fatores e a gente vai aprendendo os princípios. Você lê no começo, na lei, e você vai perceber que Deus faz com que o povo tivesse uma consciência exata da justiça que deveria acontecer, a consciência do ambiente que eles estavam vivendo, a forma como eles deveriam agir. Não estou falando da ideia hoje das bandeiras ecológicas que são levantadas, e até mesmo de questão de injustiça econômica hoje, que elas têm um viés completamente oposto àquilo que a palavra de Deus diz, e elas se tornam uma idolatria em si mesmo, né? Muitos ecologistas se tornam idólatras, porque eles têm uma religião.
né? Ou eles são panteístas, na maioria das vezes, panenteístas, eles acham que aquilo ali, de fato, em última instância, aquilo ali é a manifestação de Deus ou é o próprio Deus. E todos esses movimentos têm algum viés que parte para o lado religioso, que às vezes a gente não consegue apreender daquilo que eles estão como bandeira. Mas o princípio exato nós aprendemos na Escritura. Nós aprendemos no Sermão do Monte, a forma como nós devemos agir, a forma como um cristão age, é exatamente na forma como Jesus determina tudo aquilo ali. E aí sim, nós vamos ter uma justiça bíblica, uma luta por uma justiça no mundo que nós vivemos. De generosidade e simplicidade, isso é suficiente em um mundo consumista. Ou seja, a Igreja do Senhor, nós sabemos bem que princípios bíblicos, a gente lembra quando Paulo fala assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Né? Aí ele fala de fome, de escassez, e ele fala de abundância, de períodos que ele teve tudo. Nós precisamos ter um equilíbrio. A palavra de Deus ela nunca condenou a riqueza, a palavra de Deus também nunca santificou a pobreza, como nós temos linhas de teologia no nosso tempo que santifica a pobreza. Se você nasceu pobre, morreu pobre, possivelmente você está salvo. São linhas de teologia do nosso tempo, porque você já sofreu tanto aqui na terra que Deus não ia te condenar ao inferno. Então você tem outro sistema salvífico e um outro redentor. O redentor é a pobreza e a escassez. Se você viveu pobre, morreu pobre, aí as pessoas vão dizer, possivelmente você está salvo, né? Porque você já sofreu o que tinha que sofrer aqui na terra. As pessoas não estão entendendo o que é de fato o inferno, né? Não estão entendendo exatamente o que é condenação eterna. E aí vão comparar com aquilo que são a escassez ou o sofrimento que se passe aqui com algo redentivo, ou seja, é você fazer do sofrimento o próprio Redentor. Mas a ideia de viver uma vida que você entenda exatamente o que é as necessidades, que são necessidades, e aquilo que, de fato, é extremamente apenas pelo consumismo, isso também é algo do cristão, de entender esse equilíbrio, né? Porque nós temos uma responsabilidade. Lembra do Salmo 67? Eu sempre tenho que lembrar esse salmo, porque é o povo de Deus pedindo a prosperidade para Israel. Aí ele fala, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Aí ele diz, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. A ideia do salmista é que na nossa prosperidade, essa prosperidade ela está como subserviente à missão de fazer o teu nome conhecido entre todas as nações. Portanto, um cristão que entendeu essa ideia, se ele tem condições, ele tem aquilo que é necessário, mas as suas finanças ou a sua prosperidade, ele tem muito mais alegria de ver que ela promove a propagação do reino de Deus pela terra do que um consumo próprio. Essa é a ideia, completamente oposta do mundo, por isso é uma comunidade de contraste. Terceira coisa, de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso em um mundo egoísta, que busca seus próprios direitos mais do que os dos outros. Quando nós entendemos, de fato, a nossa relação como igreja, como povo do Senhor, e o papel da igreja que ela tem, né, quando a gente compreende e que a igreja, de fato, ela tem essa perspectiva, ela pode ter suas falhas, sim, mas ela tem essa perspectiva. Uma das coisas que a gente precisa lembrar, nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Além das igrejas locais, que têm toda a obra missionária e o compromisso missionário com a propagação do Evangelho, todas as igrejas elas contribuem para o Supremo Concílio, que é a Igreja Nacional, no sentido geral. E já tem alguns anos na IPB, 54%
de toda a arrecadação da igreja, ela está direcionada para missões. Tá? 54% de toda a renda da igreja, ela está direcionada para sustento de tanto missões nacionais, né, da Junta de Missões Nacionais, planos missionários cooperativos, que a IPB ela ajuda igrejas, principalmente em regiões do Brasil que tem disparidade econômica e que não tem condições, às vezes, de plantar a igreja. A igreja tem projetos pelo Brasil, por todo o Brasil. E isso só é possível com a fidelidade e generosidade da igreja local e dos irmãos que fazem parte da igreja. Quando a gente compreende isso e vê esse mapa, que você pode estar sendo usado, você na sua generosidade, na sua contribuição em adoração, sabendo que tudo vem de Deus, mas você, fazendo isso, você está contribuindo para a plantação ou para manter uma igreja no sertão, em alguns lugares do Brasil que não tem mesmo condições, né? Esses dias eu estava conversando com alguns pastores dessas regiões, eles estão com várias cidades plantando igrejas, só que eles não têm recursos para que possa manter ali. Quando nós ajudamos lá, tudo isso, nós devemos entender que é um privilégio sem tamanho, que nós, na nossa prosperidade, nós estamos ajudando a prosperar o reino de Deus na terra, né? E nós precisamos compreender isso. Uma comunidade, então, de contraste, ela entende que, na sua prosperidade, ela precisa também ser generosa, assim como Deus é generoso para conosco. Também, que testemunha humilde e ousadamente da verdade em um mundo de incertezas. A cada vez mais, nós temos um mundo que parece muito rebuscado ou científico, né? E, às vezes, a gente nós, de certa maneira, a gente acha que a gente deve sair de cena, né? Deve sair de cena. Mas, se vocês perceberem, quanto mais o mundo avança em tecnologias, mais o mundo empobrece em relações humanas. Perceba a diferença. Aqueles aqui que têm um pouquinho mais, que nasceram aí, né, já viveram décadas passadas, século passado, sabe que houve uma mudança drástica nessas relações. À medida que a tecnologia avança, as coisas avançam, as relações humanas elas vão empobrecendo e cada vez mais as pessoas vão se tornando solitárias e cheio de mazelas da alma, né, porque não tem aquilo que é simples. Exatamente, nós fomos feitos para o relacionamento, assim como Deus. Se todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é um Deus relacional. O ser humano, quando ele se isola, ele cria uma série de problemas para ele mesmo, né, para a sua alma, porque ele não foi feito para isso. E a igreja ela entra exatamente aqui. A igreja entra também aqui para exatamente mostrar o contraste que há e o benefício que há. Os irmãos já se pararam para perguntar? Vocês já fizeram esse exercício? De vez em quando, a gente vem para a igreja, domingo de manhã, você vem pela igreja andando pelas ruas, e às vezes você vê algumas pessoas solitárias, já de manhãzinha, põem uma cadeira na porta de casa e ficam olhando o movimento. Algum movimento. Vocês não sentem um privilégio enorme que vocês estão vindo para um lugar onde vocês conhecem um monte de pessoas, né? Eu sei que tem pessoas de todos os jeitos, mas você tem uma comunidade, uma igreja onde você pode se relacionar, onde você pode conversar com alguém, onde você está participando de um ambiente que você faz parte, você é parte daquilo ali e tem um monte de pessoas. A maior parte das pessoas não tem isso. A maior parte das pessoas hoje não tem isso. Então, nós temos um benefício enorme que, às vezes, a gente esquece. Quinto lugar, de esperança em um mundo desiludido e saturado pelo consumismo, ligado àquilo que é anterior. A gente vai perceber que isso é claro, ou seja, as pessoas, elas para abafar os gritos da sua alma, elas vão para o consumismo, de qualquer forma, né? de tantas formas que são apresentadas no nosso tempo, né? Os paraísos artificiais, aquilo que sempre é apresentado, olha, a sua vida vai fazer sentido se você, a partir de agora,
tiver isso, ou consumir isso, tá? Nós vivemos uma comunidade, um tempo assim, e, portanto, nós somos uma comunidade de contraste, porque nós temos uma esperança que passa acima disso. E isso precisa ser evidenciado para as pessoas. A igreja precisa viver isso de tal forma que as pessoas vejam. E, em sexto lugar, deve ser a comunidade de contraste, de alegria e gratidão em um mundo hedonista, que busca freneticamente o prazer. Lembro do texto que nós lemos, que nos últimos tempos, a primeira sentença, eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O termo hedonismo vem exatamente daqui, lá do começo, de Edom, Esaú, que vende o direito de primogenitura por um prato de sopa. E aí a palavra de Deus fala que ele é leviano. Lá depois nos mostra que exatamente ele é leviano, porque a primogenitura ela vinha carregada de bênçãos de Deus. Ele está abrindo mão disso por aquilo que é instantâneo, certo? Eu não quero aquilo que está por vir, eu quero aquilo que eu agora, o que pode ter agora. Não é isso que nós vivemos hoje? As pessoas não vivem assim, e nós precisamos ter exatamente o oposto. Ou seja, a nossa herança, ou aquilo que nós vamos ter plenamente, está por vir em Cristo Jesus, e isso é garantido. Agora, quando nós nos lançamos a mesma ideia do tempo hedonista, não, os prazeres nós temos que viver aqui e agora, né? A gente vê muitos até citando, ou pegando frases que às vezes acham bonitas, né? Fala, olha, há um poeta que fala, não importa se virou cinzas, se as chamas foram altas e belas. Essa frase é de um poeta famoso. A ideia dele é exatamente que vamos viver o agora, vamos viver plenamente o agora no máximo, né? No máximo, não importa se restar somente cinzas, né? Mas é o pensamento das pessoas do último tempo. A igreja, lembra, ela precisa ser uma comunidade de contraste. E, por último, que experimenta a presença de Deus em um mundo secular. Quando nós falamos de secularismo, nós estamos falando exatamente da relação onde cada vez mais se tira Deus da equação. Se você tirar a ideia de Deus da realidade, né? Nós temos isso no nosso tempo, em vários movimentos, de diversas formas, né? Retirar essa ideia de Deus de todas as formas, para que a gente viva de maneira livre, né, segundo as pessoas. Há linhas que dizem que essa ideia de Deus, de pecado, né, de condenação, isso traz infelicidades para a nossa vida, certo? Então, se você retira Deus da equação, já não há mais essa ideia de pecado, não existe pecado, né? Aí sim eu lembro que é Ney Matogrosso que cantava que não existe pecado na linha de baixo do Equador. Não existe pecado, né? Não existe condenação. Quando tudo isso for retirado da sociedade, nós vamos viver felizes, plenamente felizes, porque isso traz problema para a nossa vida. Mas nós precisamos viver nesse tempo de forma contrastando com o nosso tempo, exatamente mostrando que mais vale vivermos debaixo da lei de Deus e que isso, de fato, nos traz a liberdade. A liberdade está em cumprir a lei de Deus, está debaixo dela, tá? Continuando aqui, o quinto ponto aqui é uma igreja que compreenda o contexto cultural. Espero que até aí tenha ok. A igreja compreendendo o contexto cultural. Tudo que as pessoas colocam, toda a sua confiança é uma divindade. Isso faz parte do nosso tempo. As pessoas elas não compreendem isso, mas, de certa maneira, ela cria ídolos. E ela vive a idolatria de tal forma que elas não reconhecem exatamente que isso é idolatria. Ou seja, tudo aquilo que eu vivo por ele e morro por isso, isso se tornou o meu ídolo, se torna o meu ídolo. E nós vivemos uma sociedade assim,
que ela coloca, ela tem isso no seu contexto cultural, tá? Aqui nós precisamos compreender, então, uma igreja que ela é direcionada a Deus em adoração, e ela lembra que a gente falou lá no início qual que é o papel da igreja, como que a igreja age, o serviço da igreja, né? Servir a Deus, né, em adoração, servir aos santos aqui em nutrição e ao mundo em testemunho. O fundamento da igreja é exatamente esse. A nossa vida, ela só vai fazer sentido, como a palavra de Deus diz, que fomos feitos para louvor da glória do Senhor, é exatamente aqui, nesse ato de adoração. Qualquer outra direção é idolatria. Qualquer outra direção é idolatria. Se a gente perceber, tanto no Antigo Testamento, né, Jeremias, Ezequiel, condenando o povo de Deus, e depois falando, olha, cuidado, vocês que levantam ídolos dentro do coração, a gente vai perceber, então, que ídolos não são externos só. Externo é só a manifestação daquilo que já tinha no coração, mas os ídolos são feitos dentro do coração. Lá em 1 João, ele termina o texto dizendo assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque o nosso coração produz, a nossa vida produz constantemente qualquer outra direção, que não seja uma vida para adoração a Deus, ela vai nos conduzir para a idolatria. Tim Keller, ele escreveu um livro falando a respeito dos deuses falsos, e aí coloca essa trilogia, dinheiro, sexo e poder, que comanda a sociedade que nós vivemos, né, que é algo que domina, e se a gente perceber é exatamente isso. Tudo isso criam as idolatrias, eu vivo para isso, eu vivo para isso. É o retrato da sociedade sem Deus. Tá? Então, essa é uma trilogia aqui dos deuses falsos. Uma igreja que compreende o contexto cultural, por isso precisamos conhecer e direcionar o coração das pessoas para melhor apresentar o Evangelho, posteriormente levar essas pessoas a serem discípulas maduras de Cristo. A igreja, o sentido aqui, né, de Gorin, Michael Gorin, que é autor da maioria dessas sentenças, é que a gente precisa aprender a ler o nosso tempo, saber ler o nosso tempo para que a gente fale do Evangelho no nosso tempo. E ele aplica isso, lembra lá, quando a palavra de Deus nos fala das pessoas que foram chamadas por Deus, ali, direcionadas por Deus, que eles sabiam ler o tempo, sabia ler o seu tempo e a época. A igreja ela precisa saber ler o seu tempo e aquilo que acontece, para que a gente possa direcionar as pessoas. Perspectiva teológica que tivemos da cultura mundo-cidade determina o modelo de ação da igreja, ou seja, o entendimento correto disso, de como que é a cultura que nós vivemos, quais são os padrões que ela usa, aquilo que nós vivemos como mundo, a cidade, a manifestação da cidade, é o modelo e a forma que a gente age. Cada cidade tem a sua forma, já percebeu isso? Se você morar em alguma cidade que ela tem, por exemplo, ela vive a economia em volta de alguma questão religiosa, ela tem um tipo de cultura. E você precisa compreender a forma de abordar, como a gente tem trabalhado em Trindade, por exemplo. Né? Porque para qualquer lugar que você falar assim, Trindade, o que você lembra? Procissão, né? Basílica e tudo aquilo que envolve, porque a cidade ela tem uma cultura direcionada para isso, assim como outros lugares. Né? Como outros lugares, que às vezes as pessoas falam o nome e aí já falam, não, está ligado a esse segmento. Né? E aquilo ali domina, de certa maneira, a cultura da cidade. Há basicamente, então, 5 modelos. Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo e a cultura em paradoxo e Cristo transformando a cultura. Vou passar rapidamente aqui cada um deles com vocês. A primeira questão aqui, de um contexto cultural, que normalmente as igrejas que são ideias para reagir à cultura, primeiro, Cristo contra a cultura.
Sabe aquela ideia? Crente que é crente não usa nada desse tempo. É quase que a gente tivesse que usar, sei lá, roupa de algodão cru, alpercata, alguma coisa bem, né, lá do tempo. Nada, nada, nada. Né? Esquece celular, essas coisas todas. Fala, não, isso tudo foi coisas, né, tudo feita por Satanás. Às vezes eu brinco que Satanás não faz nada, vai fazer, sei lá, roupa, né, que as pessoas falam, não, essa roupa aqui veio de Satanás. Fala, Satanás não sabe fazer nada, vai fazer roupa, né, vai fazer... e as pessoas vão demonizando, né, algumas coisas assim, né, e aí fala, não, crente... Não sei se vocês viveram essa época que os crentes viravam uma dificuldade para escolher roupa. Tinha que, aí falava, ó, descobrimos que tal empresa é satânica. Aí você olhava no verso e falava, meu Deus, foi o diabo que fez essa camiseta. Jogava fora. Aí vinha outro falando assim, descobrimos mais 5 empresas que estão aí, década de 80 era sempre isso, Nova Era, aquelas coisas todas, né? E aí a ideia era, crente precisa se afastar completamente da sociedade, porque Cristo é completamente contrário à cultura, certo? Esse é um dos padrões que alguns vão adotar. Mas preste atenção. Há um outro lado, que é chamado Cristo da cultura, ou seja, é um modelo de acomodação. Ele pega tudo que tem na cultura, e nós já falamos sobre isso, é a igreja pop. Igreja pop. Você sempre vai estar antenado com as últimas coisas que aconteceram pelo mundo e vai ter uma aplicação na igreja. Estourou um livro, ficou número 1. Próximo domingo o pastor vai pregar sobre aquele livro. Um filme fez sucesso, você vai chegar aqui na igreja, já vai ter até o banner, né, para você tirar a foto e algumas coisas, né, porque está fazendo sucesso, nós temos que aproveitar. Qual música, qual estilo de música que está fazendo sucesso? Nós temos que trazer aqui para dentro, para também atrair as pessoas. Se elas estão gostando disso, nós precisamos atrair essas pessoas, ou seja, ali é modelo de acomodação. Tudo que estiver acontecendo no tempo, né, nós vamos assim. E vocês vão perceber que é uma luta. Igrejas que caminham dessa forma, já percebeu que é uma igreja cansada? É cansativo, gente. Correr atrás de cultura pop, para você reagir sempre, falar, não, nós temos que... Olha, vamos trazer isso para os jovens. Olha, como sai um filme, aquele filme... fugiu da memória, um das estrelas. Aí sempre a gente já pega e traz invertendo alguma ordem, né, para dentro da igreja. Aquele livro A Cabana, quando se torna best-seller, muitas igrejas começaram a pregar em série no livro A Cabana, deixaram a Bíblia de lado, a acomodação de cultura, certo? Um outro modelo. Outro modelo é Cristo acima da cultura. Modelo sintético que defende por meio de Cristo a complementação do que há de bom na cultura e a construção em cima desses aspectos positivos. A ideia é de fazer uma síntese, juntar todas essas coisas, fazer aqui uma mais ou menos, né? Mas a gente vai dizer, não, Cristo está acima da cultura. Cristo é a cultura em paradoxo, é um modelo dualista. Na verdade, isso aqui é a ideia de Agostinho, que fala que nós somos cidadãos de 2 reinos diferentes, ou seja, um sagrado e outro secular. Nós vivemos nesse mundo, portanto, nós temos contato com todos esses padrões de cultura do nosso tempo, mas, ao mesmo tempo, nós compreendemos que nós somos cidadãos de outro mundo, né, de outro reino, vivendo aqui, né, nesse mundo. Cristo transformando a cultura, que é um modelo conversionista, que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo. E eu volto a frisar, Deus nos chamou não para converter cultura. Deus nos chamou para pregar o evangelho para a gente, transformar pessoas. Quando as pessoas são transformadas, a cultura é transformada, não o contrário. Não o contrário. Senão nós vamos sair correndo, sabe aquelas ideias de tentar fazer boicote disso, daquilo outro, porque a gente acha que vai dar certo. Não vai. No nosso tempo, pelo contrário, né? No nosso tempo, se você faz alguns boicotes,
na verdade, você está ajudando as pessoas a ganhar mais dinheiro ainda, porque tanto faz você gostar ou não gostar, eles vão ganhar do mesmo jeito, né? Há pontos negativos e positivos aqui em cada modelo, mas nós precisamos buscar o equilíbrio e procurar ser relevante em nossa cultura, sem desviar da palavra. Mais ou menos o modelo que se aproxima daquilo que nós entendemos é nesse paradoxo mesmo, cidadãos de dois reinos. Nós vivemos assim. Ao mesmo tempo, de vez em quando, vocês não têm isso no coração, de dar um suspiro assim, falar assim, parece que eu não faço parte desse ambiente. Não. Não dá. De tempos em tempos, a gente olha para a sociedade, para o caminho que ela vai levando, você fala assim, não dá para opinar. Alguns falam assim, você tem que escolher isso ou isso. Você fala, não escolho nenhum dos dois. Não escolho nenhum dos dois. Porque é exatamente nós vivemos no mundo, como Jesus falava, olha, e nos orientou que nós viveríamos no mundo, mas nós não somos cidadãos daqui. Em sexto, uma igreja treinada para o confronto missionário com o mundo, em 4 áreas aqui. Fidelidade nos deveres semanais, isso é algo fundamental para a nossa vida. Isso tem acabado dia após dia, já perceberam? Já perceberam que cada vez mais nós temos menos compromisso com o dia do Senhor ou com a igreja do Senhor? Isso tem acontecido paulatinamente. Algumas pessoas, hoje nós já temos uma classe, antigamente a gente falava, né, do povo falava assim, é católico nominal. Hoje nós temos muito crente, o protestante é evangélico nominal. Ele vem uma vez por ano, ele é místico, ele vem na virada do ano, culto da virada do ano, principalmente, e às vezes ele ainda vem de branco. Né? Se você veio de branco desavisado, ok, mas de branco proposital. Ele é meio místico, né? Ele pega e fala, não, se não perder, não ganhar, pelo menos não vou perder. Então, por via das dúvidas, aí ele faz tudo que ele viu, mais ou menos, fala assim, mas, olha, dia 31 eu passo na igreja, virada de ano. Eu não abro mão disso. Nominal. Ele não entendeu a relação do dia do Senhor e dessa fidelidade nos deveres semanais. Ele vem ali e fala, não, já abençoou meu ano todo, o ano que vem a gente volta aí. Palavras evangelísticas, ou seja, direcionando sempre para Cristo, não é para a igreja, é para Cristo. Atos de misericórdia e justiça direcionado ao outro. A igreja precisa entender esses aspectos também, dela ir em direção ao outro, mesmo que não tenha essa relação, porque às vezes a gente desenvolve na igreja algum projeto que a gente ajuda longe daqui. Aí algum vem e fala assim, olha, mas isso não vai dar lucro para a gente, não. Fala, lucro? Está ajudando gente lá no outro estado, elas não vão vir para a igreja aqui. Entendimento completamente errado. Se a gente entender que essa é o reino de Deus e a igreja, ela agindo em qualquer lugar que seja, Deus abençoa localmente, Ele vai enviar as pessoas para cá também. Mas ir em direção ao outro é uma das características, visão para os confins da terra. A igreja precisa ter isso. Ela não olhar ou mirar apenas na igreja local, começar de tal maneira direcionar todas as suas forças, todos os seus recursos para cá. Vamos fazer a maior igreja de todos os tempos aqui, né, com tudo que puder, né, direcionada para cá, e os confins da terra a gente vê para depois. Essa não é uma ideia. Além aqui dos 3 temas do Novo Testamento, da esfera cultural, sofrimento, oração, comunhão, isso está diretamente ligado a esse confronto missionário com o mundo, né? A igreja precisa compreender esses aspectos aqui, e que, portanto, nessa comunhão desemboca na nutrição, no apoio, na estrutura e grupos, tudo isso faz parte, né,
do ser igreja, do viver igreja e da forma como a igreja ela se porta no mundo. Em sétimo lugar, ainda, é a igreja treinada para o evangelismo de modo orgânico. Quando falamos de modo orgânico, é saber que isso é a vida da igreja. Não é evento, irmãos, não é só um evento. Do nada dá um rompante, a gente fala assim, vamos entregar folheto em tal lugar, ou vamos fazer... Não estou dizendo que isso é totalmente errado, mas que isso seja parte da essência da igreja, do programa da igreja, da vida da igreja, e não apenas esporadicamente, né? Que isso seja algo real na nossa vida. Ou seja, que todos os membros falem de Jesus de alguma forma para aqueles que estão à sua volta. O evangelismo ele é muito mais de amizade e de conhecimento do que essa impessoalidade. É de falar a respeito daquilo que você tem vivido e ouvido. Através de palavra e ação, o nosso testemunho se torna mais eficaz, como eu acabei de falar, e essa forma orgânica é falar do Evangelho informalmente, de modo espontâneo, no dia a dia. Por isso que alguns falam, não, eu não sei evangelizar. Você sabe falar de tanta coisa, não é verdade? A gente sabe falar muita coisa de política, de notícia, de futebol. Tudo. Por que é tão difícil falar daquilo que... aproveitar, né? De certa forma, aproveitar alguns ganchos e falar a respeito do Evangelho. Oitavo lugar, uma igreja profundamente envolvida nas necessidades de sua vizinhança, necessidades do bairro. Nós precisamos olhar para isso. Como que a igreja ela pode atuar nessas mazelas? De vez em quando a gente olha em volta, a gente começa a perceber mazelas da sociedade. A gente fala, não, isso é problema do poder público. A igreja precisa olhar para isso, falar o que a gente pode fazer nesse sentido. Né? Isso muda a própria igreja, né? Quando nós compreendemos isso. Necessidade de liderança, modelo Coelho, depois lá na frente vou voltar sobre isso. Atos de misericórdia e justiça. Isso aqui, basicamente, se você quiser aprofundar a respeito disso, esse livro aqui é uma indicação, Justiça Generosa, né? A graça de Deus e a justiça social. É um livro que traz de maneira equilibrada essa ideia de como fazer a igreja fazer justiça social sem passar por cima dos princípios bíblicos, que é aquilo que a gente vê. Aí a gente coloca Cristo por baixo e o bem-estar das pessoas está em cima, na maioria das vezes. Aqui é uma boa literatura para a gente compreender isso. Tá? Uma igreja comprometida com missões, é o 9º lugar. Testemunhar em lugares onde ele não existe, missões transculturais, há muitos povos, línguas, nações que pouco ou nada ouviram de Jesus, povos não alcançados, ainda existe muito isso, né? E nós, pela graça de Deus, temos vivido uma igreja que se preocupa e tem se preocupado em aprimorar isso, né? Aprimorar essas relações para que o Evangelho chegue ali. Romanos 15, 20, Paulo falando, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Nós precisamos compreender isso. Houve uma palestra aqui do Ronaldo Lidório, na Fé Reformada, que ele disse a prioridade da igreja é anunciar Cristo onde ele permanece desconhecido. Isso pode ser perto, isso pode ser longe, isso pode ser do outro lado da rua, isso pode ser do outro lado do mundo. Essa é a ideia. Mas a igreja ela precisa estar atenta a isso. Uma igreja ainda comprometida com missões, a gente vai perceber num dado que me trouxe na época, 121 etnias ainda não evangelizadas no Brasil. Tá? Muita gente, muita gente. Uma igreja, em 10º lugar, igreja com líderes bem treinados, 3 coisas aqui, líderes com visão missional, famílias que treinam gerações futuras, grupos pequenos para diversas áreas, assim como a IPB, ela, no cerne da sua igreja, desde o nascedouro, ela teve essa ideia.
Não é nada novo quando a gente coloca outras nomenclaturas. As sociedades internas ou as forças de integração, elas nascem na IPB exatamente para isso, né? De diversas faixas etárias na igreja, com trabalhos específicos, trabalhando numa mesma ideia, numa mesma direção, mas cada faixa etária dando a sua contribuição. Essa era a ideia das forças de integração, que alguns vão achar hoje que não funciona, mas é porque a gente, na verdade, perdeu foi o sentido que foi proposto desde o início ali, que a gente precisa resgatar. Então, é impossível o pastor desenvolver e implementar essa visão para a igreja missional sozinha, é necessário que isso seja também a partir dos pais treinados para desenvolver os filhos. Precisa um compromisso radical, custoso e que exige tempo para educar os filhos, né, culto doméstico, educação, cuidado com todos os aspectos, né, uso criterioso de tecnologia, tudo isso faz parte da nossa vida e membresia efetiva dos filhos. Essa é uma luta que a gente precisa compreender hoje. A gente ouve muito isso, de vez em quando fica triste, alguns pais falam assim: enquanto for criança, eu vou obrigar a ir na igreja. Depois, ele resolve o que vai fazer da vida. Né? Não, assim, não tem aquela ideia de falar assim, não, nós vamos lutar enquanto viver para que você compreenda a bênção de ser membro de uma igreja. Não é só até os 18 anos. Eu vou te levar até tal idade. Após disso, você vai se você quiser. Uma igreja com pequenos grupos fortalece seus participantes, pequenos grupos, oração, estudo bíblico, comunhão, evangelismo, foco dentro e para fora também. Isso é importante. Às vezes, porque está focado ali no bairro, do setor, né, e você consegue agir de maneira mais fácil. Aqui são classes, né, talvez profissionais, os interesses, né, uma série de coisas que podem ser usadas para que isso sirva para pregar o Evangelho. E chegando aqui quase ao finalmente, uma igreja que busca e expressa a unidade do corpo de Cristo. A desunião é um escândalo não porque é lastimável, mas porque contradiz o próprio Evangelho. Uma igreja ela precisa compreender isso. Ela não pode se tornar notícia ou conhecida na sociedade por causa disso, desunião. Tá? Rapidamente aqui, uma das coisas que eu nunca pensei que eu viria é que numa das igrejas que a gente pastoreou, um dia encontrei um padre da cidade e ele falou assim, nós fizemos uma novena pela sua igreja. Aí eu perguntei como. Ele falou assim, porque a gente ouviu que lá está tendo muita briga, o povo está brigando um com o outro, e a gente resolveu fazer uma novena em prol da sua igreja. Eu pensei que nunca ouviria um negócio desse, mas isso já tinha se tornado público, então o desserviço é enorme para a sociedade. O desserviço é muito grande, de a gente não perceber que a gente tem algo muito maior, né, que a gente precisa apresentar para o mundo, e a gente pega e, às vezes, por perder o propósito aqui, a gente começa a achar. Né? Se a gente perde o propósito, o senso de direção, para onde nós vamos fazer, se não tem esse senso, essa direção bem apontada pela liderança, nós vamos começar a achar coisa para fazer aqui. Na maioria das vezes, o campeonato de caça ao irmão. E a gente começa a criar escândalos. Comunhão interna, comunhão com outras denominações sérias. E, por fim, achei que não terminaria, mas 20h59, antes de chegar ao horário, a pergunta diante dessas duas partes que nós vimos, quarta-feira passada e hoje, como nós poderíamos exercitar essas implicações e sugestões na nossa igreja? É uma pergunta que eu faço para mim e para você, e espero que Deus nos ajude, nos oriente naquilo que nós precisamos agir e a forma como nós precisamos viver como igreja do Senhor no nosso tempo. Né? Então, que Deus nos ajude para que, acima de tudo, a gente ame mais a Deus
do que a nós mesmos, né, do que ao mundo, mas que, de fato, a nossa vida seja voltada para esse senso de missão. Entender que a nossa vida, como eu falei lá no início, uma igreja missional é que ela entende que tudo isso é a essência dela, não é um evento, não é um evento. Fala assim, ó, fizemos isso e isso nesse ano. Não, estamos fazendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? E isso é algo que a gente precisa olhar para trás e perceber como que a igreja tem caminhado, né? E aqui, ao encerrar, a gente lembra bem tem que lembrar da própria história dessa igreja, né? Que a gente ainda tem, basicamente, 1/3 das igrejas da nossa região foi plantada pela primeira igreja. Ela precisa manter essa visão, né, de alcance da cidade, alcance do Estado, alcance do Brasil e alcance do mundo. É olhar para longe mesmo, né, e saber que esse é o nosso chamado, é para isso que Deus nos resgatou. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Quarta-feira nós continuamos aprofundando ainda, falando a respeito da Igreja do Senhor. Nós vamos orar, se tiver alguma pergunta, estará aberto. Quero lembrar que esse material vai estar todo lá, se você quiser olhar pormenorizado, ele vai estar no link do YouTube, tá? Todo esse material. Se você quiser em slides, eu passo também. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite, pedir ao Senhor que, através de tudo que nós vimos aqui, que o Senhor, ó Deus, possa agir em nossa vida e nosso coração, para que a gente, ó Deus, possa acertar aquilo que precisa ser, ó Deus, colocado de acordo com aquilo que a Tua Palavra nos diz. Ó Deus, nós somos, ó Deus, cristãos no mundo e nesse tempo, nessa época. Portanto, nos ajude a viver, ó Deus, como cidadão do reino dos céus, mas nos relacionando, ó Deus, com as pessoas, para que essas pessoas também sejam alcançadas por Ti. Nos dê a visão do Senhor, abençoe essa igreja, ó Deus, para que ela mantenha, ó Deus, o propósito do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, e que a cada dia mais, ó Deus, isso seja a nossa alegria, isso seja, ó Deus, o nosso deleite, de perceber, ó Deus, que com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, mais pessoas têm sido alcançadas para o Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, nos dê uma boa noite e a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.